Hi everybody, welcome to a new English class. Essa aula é para você, aluno do C3 primeiro ano, ou melhor dizendo, do sexto ano. Eu sou o Teacher Renan e eu vou te acompanhar nesse assunto relacionado à componente curricular de língua inglesa, que tem como tema, acompanhe aqui comigo na tela, Can you account in English? Será que esse verbo te diz alguma coisa? Nós vamos falar sobre os números. Ou melhor, olha aqui comigo. Nós vamos falar sobre os numerais, os cardinal numbers. É isso aí. São aqueles números que servem para quantificar pessoas, coisas em geral. Quando alguém te pergunta assim, quantos irmãos você tem? Você vai fazer uso de um cardinal number. Você vai dizer se é 1, 2, 3 ou muitos outros filhos. Ou se você for o filho único, no one, just me, apenas eu. Então, os cardinal numbers, eles são muito importantes, porque desde o momento que você nasce, desde o momento que você é matriculado numa escola, ou que você vai tirar algum documento, você precisa ser identificado com o numeral. Assim é na língua inglesa. Então, os números, eles fazem parte da nossa vida, desde o nosso nascimento até o fim dos nossos dias. Acompanhe aqui comigo na tela. Muito bem, eu vou falar sobre esses points. Qual é o point de hoje para dar exemplo e contextualizar a nossa aula? Vou falar sobre os followers in social networks, que são os seguidores nas redes sociais. Tem muito aluno que quando ele chega no Fundamental Maior, ele já tem aí um número de seguidores nas suas redes sociais e você fica feliz quando você tem uma nova curtida e quando aumenta o quantitativo deles. E eu posso fazer uma pergunta assim, How many do you have? How many followers do you have? Quantos você tem? Então vamos imaginar, eu vou falar dos números elementares, essenciais, aqueles que você até já aprendeu antes de chegar no sexto ano, mas vale a pena a gente conferir, porque esses números, eles vão se repetir ao longo dos demais numerais, conforme for crescendo. Tudo bem? O primeiro número é 0. Diga assim, 0. Isso, esse é o número mais elementar que nós temos. Agora nós vamos contar, tudo bem? Diga assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem? Deu para acompanhar? Então, qual é a relevância de saber... Olha aqui para cá, veja aqui comigo. Qual é a relevância de eu saber e estar lembrando desses números? Porque muitas vezes nós temos dúvida em relação à pronúncia e à escrita desse número. Até porque você perceber que quando você aprende o 2, o 2, você vai precisar quando for o 22, o 22, o 32, 32 e assim por diante. Então esses são os números elementares para que a gente aprenda os cardinal numbers. Só que não basta nós sabermos só eles. Tudo bem? Continue acompanhando aqui comigo. The Singing Walrus. Counting from 1 to 10. To count? Yes, I know. How to count? Do you know? Do you know? How to count? How to count? Yes, I know. Yes, I know. How to count? How to count? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 7. 7. 8. 8. 9 and 10. 9 and 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Muito bem. Você aprendeu a dica dessa vez? Você não basta muitas vezes saber falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você viu a dica do desenho? Você pode contar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então, se você contar de ordem decrescente, você está estimulando o seu cérebro a memorizar mais ainda esses números e quando você precisar falar, você não ter tanta dificuldade. Agora vamos continuar? Acompanhe aqui comigo. Muito bem, Renan. E depois, teacher, quando eu quero falar 11, 12, será que eu vou repetir esses números? Olha, são os números que têm um pouco de diferença em relação aos demais. Mas nós vamos estar falando um por um aqui. E nós vamos começar pelo próximo, que é o 11. Tudo bem? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, or 20. Você percebe que há uma semelhança entre esses números, não é? Você percebeu que tem uma palavrinha que que se reitera várias vezes, que é o teen. Preste atenção. Você talvez já deve ter visto algum produto que tem o nome teen. Talvez você não se deu conta que esse teen ele começa a aparecer desde o 13 até o 19. E acabou sendo escolhido como a fase adolescente, teen e teenager. São as palavras que a gente pode estar se referindo a adolescente. Já a criança, você já percebe a palavra kids. E para bebês até 2 anos, baby. Então, quando você vai comprar um produto, vai adquirir um produto, e muitas vezes pode estar em inglês, você sabe o público-alvo a partir dessa palavra. Se é para baby, de 0 a 2 anos, kids, até 12 anos, e de 13 em diante, teen, para adolescente. Então, esses números a gente pode estar aprendendo também através, lembrando dessa palavra teen. O 11 e o 12 são os únicos que não têm a palavra teen. Mas, professor, como é que eu posso lembrar disso? Muito bem, esses números eles vão ser solicitados para você quando você quiser responder a sua idade. Por exemplo, você se apresenta: My name is João. I am 11. I am 12. Que geralmente é a idade de quem está no 6º ano. Então, quando você escrever a sua idade, é interessante que você não somente coloque o numeral, mas que você coloque por extenso. Aí você vai memorizando esses números de uma forma bem mais natural e sem precisar você estar utilizando fórmulas para decorar. Você pode aprender inglês fazendo as operações fundamentais: plus, menos, divide, times. Você pode somar, por exemplo, 6 plus 6, que é mais, não é? Então, 6 mais 6, 12. Então, é uma forma de você também exercitar o inglês aí na sua casa. E você pode, por exemplo, usar o times, que é vezes. For example, 4, que é 4, times 5. 4 vezes 5, que vai ser o número 20. Deu para você recapitular? Então, uma outra forma de você estudar na sua casa os números, não somente você está escrevendo, não é sem propósito nenhum, é você saber por que eles são úteis, né? Geralmente, quando alguém faz uma pergunta referente ao endereço, a sua casa ela tem um numeral. É uma forma de você também treinar o inglês. Como eu disse anteriormente, quando você fala da sua idade, quando você quantifica as coisas que você tem, familiares, primos, tudo isso, você percebe que os números são muito significativos. E se você sempre puder, ao invés de colocar o número, você escreve por extenso, você vai estar melhorando e ampliando o seu leque de possibilidades. Vamos continuar? Acompanhe aqui comigo na tela. Teacher, eu aprendi que até o 20 é o 20, ou 20. E depois? Aí eu te digo que é mais fácil do que os números anteriores, até o 19. Por quê?
Porque da feita que você aprende a falar 20, você só vai falando dos demais números. Por exemplo, se for 21, você vai falar o número 20, 20, vai separar aqui o número e vai colocar 1. Então fica 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vocês perceberam? Então você não vai usar mais aquela palavrinha teen, que ela é uma característica específica do 13 até o 19. Você vai usar esse teen. E como é que eu não vou esquecer, professor? Você vai lembrar da fase adolescente, que tem esse teen e é importante. O resto você não precisa. Você vai apenas aprender o número 20, 30, 40 e depois é só você ir repetindo os numerais que você já sabe. Então, olha aqui ainda no slide, depois do 20 você tem o 30, você tem o 40, 50, 60, 70, 80, 19 e o 100, que é o 100. E para você aprender mais, tem algo aqui muito bom para você. Acompanhe esse vídeo. 10, 20, 30. 10, 20, 30. 40, 50, 60. 40, 50, 60. 70, 80, 90. 70, 80, 90. 100. 100. 10, 20, 30. 10, 20, 30. 40, 50, 60. 40, 50, 60. 70, 80, 90. 70, 80, 90. 100. 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 100. Você ouviu várias vezes essa canção. A língua inglesa é muito importante você também associar o seu aprendizado. Você que agora está iniciando o inglês no fundamental. Você aprender com as músicas, você aprender com os clipes, com desenhos, com imagens, porque o nosso cérebro, ele tem uma facilidade maior quando a gente tem acesso a outras linguagens, tudo bem? Então você vai ver a melhor forma de você aprender, tudo bem? Então deu para aprender basicamente. Da feita que você aprende como é 50, que é 50. Como é que eu falo 51? É só você lembrar como é um em inglês. Então 51, 52 e por aí vai. Então da feita que você aprende como é que fala 60, 70, 90 em inglês, você já vai saber escrever os outros números, porque você já lembra daquela base fundamental que nós vimos no início da aula. Why should we study numbers, né? Por que nós deveríamos estudar os números também? Quando você coloca o seu cabeçalho em inglês, se você não coloca, é muito bom. Cada vez que você estudar, cada vez que você acompanhar uma aula de inglês, você pode colocar o cabeçalho, porque aí você aprende não só os números, mas você pode aprender os dias da semana, os meses do ano, os ordinais, porque é só lembrando que hoje, por exemplo, é 22nd, né? Hoje não é 22 de outubro, né? Os números, quando é referente ao dia, são os ordinais e não os cardinais, tudo bem? Então é por isso que o 22 aqui tem ND, porque não é 22, mas é 22º dia de outubro. Agora o ano, nós estamos no ano mais fácil de falar em inglês. Você pode falar 2020. 2020. Você está em 2020, você repete a palavra 20. Então essa é uma forma de você aprender inglês. Outra forma que eu já disse, mas eu vou reiterar novamente, é personal information. Você fala a sua age, a sua idade, for example, 11 years old, né? 11 anos de idade. Quando você quiser falar o número do telefone, né? My cell number is 9870006 e por aí vai, né? Você pode também estar treinando inglês a partir do número de telefone dos seus familiares. E tamanho de roupa.
Não é se você usa 32, se você usa 28, por aí vai. E aqui nessa imagem, aqui embaixo, você vê alguns irmãos, né? Nesse caso aqui são 6, 8 irmãos, né? Mas geralmente hoje as pessoas têm 4, 5 filhos, acredito que é o limite, né? Então, vamos imaginar que você tenha 5 irmãos. Você vai dizer, I have 5 siblings. Eu tenho 5 irmãos. Se você for escrever, você preferencialmente coloque 5, ao invés de colocar somente o numeral, porque fica melhor para você aprender. Deu para você perceber como os números eles nos acompanham nesse tempo? Tem mais um caso aqui que eu quero dizer para você que os números, os cardinais, são muito relevantes. É quando você pergunta sobre as horas. Quando alguém pergunta assim, what time is it? Que horas são? Se você souber os números, fica bem melhor. Só que tem uma boa notícia para te dar. Diferente do português que nós falamos, são 22 horas, são 20 horas. No inglês, basta você saber falar de 1 a 12 nesses casos. Tudo bem? No caso, eu posso dizer, now it's 2 o'clock. Ok? 2 o'clock. São 2 em ponto. Tudo bem? Mas porventura pode ser, daqui a pouco, 2 e 2. Então eu digo 2, 2, né? São 2 e 2. São 2 horas e 2 minutos. Algo relevante que você precisa entender relacionado às horas é quando você coloca AM e PM. No caso, se porventura você estiver assistindo essa aula às 4 da tarde, por exemplo, 2 da tarde, que fica no nosso canal no YouTube, você vai colocar PM, se for nesse período da tarde, ou se for 4 da manhã, 2 da manhã, AM, tudo bem? Não precisa você falar 16 horas, como a gente diz aqui na língua portuguesa. Basta você identificar se é AM, PM, ok? Agora nós vamos para as nossas atividades para que a gente possa realmente ver o que nós aprendemos na aula de hoje. Talvez você seja fã da Maísa, né? Da Maísa Andrade. E ela é uma celebridade que ela começou, né, desde Kids, da frase Kids dela. Então essa criança, que não é mais criança, agora é uma adolescente, uma adulta, How old is Maísa Andrade? Não aquela Maísa quando ela entrou no SBT, mas quantos anos ela tem hoje? Vamos ver? Se é 8, letra A, letra B, 18, letra C, 28 ou letra D, 38. Qual deve ser a idade da Maísa? Não faz tanto tempo assim que ela fez aniversário. Então, a resposta certa é 18. 18. Muito bem. Então, a Maísa Andrade está com 18 anos de idade. Tudo bem? Por que eu sei que é 18? Porque justamente você lembra da palavra-chave aí para a gente aprender, que é teen, que é 18. Tudo bem? No Brasil, para ser considerado idoso, né? No caso, um idoso no Brasil, para ele ter direitos, né? Para ele poder dar início na sua aposentadoria, dependendo da sua situação, qual é a idade em inglês que representa essa fase da vida, a terceira idade? Vamos ver se você sabe? Tudo bem? A letra A diz que é 50 years. 50 years. Tudo bem? A letra B diz que é 60 years. 60 years. Já a letra C diz que é 70 years. 70 years. E a D, 80 years. 80 years. Será que você já sabe aí? Então vamos conferir. E para ser idoso no Brasil, precisa ter... Muito bem. Se você respondeu a alternativa B, está correta. 60 years. Você precisa ter 60 anos. Agora olha aqui para mim.
Se, porventura, essa pessoa completa mais um ano de vida, ela tem 60 years old, mas ela já fez mais um ano de vida. Como é que a gente responde essa pergunta? É só você lembrar como é um em inglês e você separa por um hífen e fica 61, ou seja, 61. E quando ele completar 62, é só você trocar o one por 2, 62. E aí vai até o 69. Vocês perceberam que tudo é uma sequência, uma questão de prática, e você vai poder falar a idade de todos os seus familiares aí que você tem acesso. Tudo bem? Agora eu tenho mais pergunta para você. Eu ensinei para vocês vários números e geralmente os maiores estavam separados por hífen. Agora nós temos um que não tem hífen, que é 100. Que número deve ser esse? Muito bem, agora a gente começou um outro nível, que quando eu começa com 100, 200, nós estamos já entrando na casa dos 100. Então, 100 é 100, tudo bem? Diferente do português, que só tem uma palavra, no inglês eles colocam, se for 100, se for 200, 300, ele põe o número base antes, nesse caso 1. Se fosse 200, 200. Se fosse 300, 300. Então fica uma forma bem organizada para você aprender como é que fala isso. Você só precisa lembrar que 100 significa a casa dos 100. Tudo bem? Agora, menos 80. Quanto é 100? Né? Menos 80. E as alternativas são: letra A, 10. Letra B, 40. Letra C, 30. Letra D, 20. Você é bom de matemática? Olha aqui os numerais em inglês. Você pode estudar também com a interdisciplinaridade com a matemática. E a resposta correta para esse caso é 20. Então, 100 menos 80, 20. Agora, olha aqui. Você não precisa necessariamente, quando você começa a estudar os cardinal numbers em inglês, você começar por esses números muito grandes, tudo bem? Porque eu sei que matemática às vezes dá uma confusão na nossa mente, é uma questão de prática, de exercitar. Então você pode treinar na sua casa, por exemplo, 5 plus 10. 5 mais 10 equal, e você vai ter, será que é 15 ou 25? Lembrando, é 15, e 15 é daquela faixa etária, né, bem jovem, dos adolescentes. Então, a palavra adolescente tem geralmente aquela palavra teen. Então, 5 mais 10, 15, 15. Então, você pode fazer isso exercitando e você vai ver que você vai aprender os números em inglês com uma facilidade em tempo recorde. E nós temos ainda mais uma atividade. What's some number? Essa pergunta aqui é muito interessante, porque quem nunca ouviu falar nesse número do SAMU, né? Agora, qual é o número do SAMU? Só que em inglês, né? Ele por extenso, né? Qual é esse número? Como é que a gente pode estar falando sobre esse número? A letra A diz que é 190. 190. A letra B, 191. Já a letra C diz que é 192. E a última alternativa diz que é 292. É só você lembrar daquela explicação que eu dei anteriormente. Quando começa a casa dos 100, 200, 300, o inglês é só você lembrar que 100 começa com o número 1. E 1 em inglês é one. Tudo bem? Assim como 200 em inglês, o número é two, né? É 2 que começa. E assim vai. Então, sempre antes da palavra 100, você vai saber qual é o número principal. Então, nesse caso, nós vamos eliminar a alternativa D, essa última, 292. Se você ligar para esse número, não vai chegar nem o SAMU,
nem o pipoqueiro, não vai chegar ninguém, né? Não tem esse número. Mas vai ser a letra A, B e C. Qual dessas é a certa? A outra preocupação que nós temos que ter para responder essa pergunta é lembrar como é 92 em inglês, tá? 92, tudo bem? Então, todas as alternativas têm a palavra 90, 90. Agora, nem todas as alternativas têm a palavra 92, né? Então, a única alternativa que tem a palavra 92 é a letra C. Muito bem. Então, fica 192. Então, é o número 192. Então, você já sabe como falar o número do SAMU em inglês. 192. Tudo bem? Tem aquele disque denúncia, né? Que é 100. Esse é muito mais fácil, né? Basta dizer 100. Então, você já tem o número do 100. Perceberam que os numerais, eles são muito relevantes para várias situações da vida. Tudo bem? Você não pode aprender os números como somente aquela tarefa de isolada, que muitas vezes não faz o menor sentido, que é você escrever de 1 a 100, de 1 a 200. Isso é muito bom no início que você está aprendendo, mas depois desse nível, tudo bem? Você vai ter que ver a aplicabilidade dos números na sua vida. Você, aluno do 6º ano, talvez você goste de videogame, né? Quem é que não gosta de algum joguinho? E quando você vai aumentando seus scores, né, seus números, quanto sua pontuação, você vai aprendendo com mais facilidade. Se você ganhar numa determinada partida de jogo, de futebol, não é? É 100. Você ganhou 100 pontos. Ou você só ganhou 5 pontos, né? 5, né? Seu score ainda está baixo. Você, quando perguntar as horas, se você souber de 1 a 12, você já vai saber que é esse a hora certa. Tudo bem? Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por participarem comigo mais nessa aula e dos Cardinal Numbers. Então, vamos contar até a próxima vez, que vai ser a nossa próxima aula. Deus abençoe, um grande abraço. See you later.